Fala galera, muito bem-vindos à nossa segunda live, a live que daremos continuidade à aula passada, que na aula passada falamos sobre a história da informática, o que aconteceu durante esse período, sua evolução e como se deu aí a evolução dos computadores. E na aula de hoje, nada mais justo do que trazer aula de hardware. E o que seria isso? Você aprenderá hoje como se identifica um hardware, a parte física do computador e também como diferenciar o hardware do software. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar ou com certeza irá ouvir falar sobre hardware e software. Então vamos lá dar início. Antes de tudo, vejamos a diferença entre hardware e software. Hardware, como eu falei na introdução da nossa aula de hoje, é a parte física do computador, é tudo que podemos tocar no computador. Ou seja, um HD, como veremos mais à frente, é um hardware. Por quê? Porque eu consigo tocar nele. E, ao contrário do que eu consigo tocar, é a parte que eu não consigo tocar, a parte lógica, que se designa software, que, como temos aqui, é a sequência de ordens e comandos para o funcionamento do computador. Ou seja, tem aplicativos que existem, que são desenvolvidos em linguagem de programação e essa linguagem de programação ela é compilada para o computador para que ele consiga entender em que, Bruno? Como vimos na aula passada, os computadores eles se comunicam através do sistema binário, que o sistema binário nada mais é do que a linguagem do computador. Ou seja, esses aplicativos eles são compilados para que a linguagem que o computador consegue entender, que no caso seja 0 e 1, o sistema binário. Então, é essa a diferença entre o hardware, que é a parte física, e a parte lógica, que é o software. Eu adoro muito Bizu. O que seria Bizu, Bruno? Bizu nada mais é do que algo que te facilita, é um macete para facilitar o teu aprendizado. Então, hardware é tudo que você consegue tocar. Software é aquilo que é lógico, aquilo que você não tem a capacidade de tocar, aquilo que não é físico. O computador é formado por vários componentes, mas para ele funcionar perfeitamente deve existir dispositivos que permitam a entrada e saída de dados. Ou seja, para que seja possível a interação do usuário com a máquina, devem haver alguns dispositivos esses que permitam a inserção de dados e a resposta também daquilo que foi requerido pelo usuário para o computador. Eles possuem a função de enviar ou receber informações que trafegarão dentro do computador e em todos os equipamentos eletrônicos. Aquilo que eu falei, você vai inserir um dado e nos dispositivos de entrada e os dispositivos de saída vai te retornar alguma coisa, que é isso que permite a tua comunicação com a máquina. Esses dados ajudam na interação do homem com a máquina. Vale lembrar que o tráfego dos dados ocorre através de códigos binários. Mais uma vez aqui, temos o código binário, que nada mais é do que a linguagem que os computadores entendem. Neste momento, iremos apresentar alguns dispositivos que farão parte do computador, que é importante para o seu funcionamento e interação do usuário, que no caso são dispositivos de entrada e dispositivos de saída. O dispositivo de entrada envia informações para o computador, ou seja, te permite como usuário enviar informações para o computador, enviar uma requisição, ou mais precisamente para a CPU. E já dando aqui uma dica muito importante para vocês, que muitos técnicos confundem CPU com gabinete. Nunca na sua vida você chame mais gabinete, que é aquela parte que serve nada mais nada menos para acomodar todos os componentes principais do computador, de CPU, porque CPU não é o gabinete em si. CPU é apenas a unidade central de processamento, como veremos mais à frente, porque essa aula de hoje está surreal, que eu trouxe para vocês muitos componentes, você aprenderá hoje muitas partes que dão a funcionalidade real do computador. Então, nunca mais chame gabinete de CPU, porque você vai entender hoje nessa aula o que é CPU exatamente e o que é gabinete. Então, CPU nada mais é do que unidade central de processamento de dados. E aqui eu te dou alguns exemplos de dispositivo de entrada. O que você tem que ter em mente ao tentar identificar algum dispositivo de entrada? É aquilo que te permite fazer uma interação com a sua máquina. Por exemplo, o teclado.
O teclado, ele te permite inserir caracteres que posteriormente esse caractere vai formar uma frase ou algum tipo de informação que a máquina entende. Então, é a partir desses dispositivos de entrada, como por exemplo o teclado, o scanner, o mouse, que te permite mais interação e te permite dar instruções para a sua máquina. Ai, Bruno, mas e o scanner, por que ele se identifica? Porque você vai pegar um documento, vai escanear ele, então a partir desse escaneamento você vai enviar informações para o computador. Então, você vai transformar aquele documento que era físico em algo digital, que no caso, a partir do scanner. Por isso que ele se destaca como um dispositivo de entrada. E um outro exemplo muito comum é o mouse. A partir do mouse, você pode guiar o cursor para que você possa executar tarefas, como por exemplo, fechar uma janela, executar algum arquivo, selecionar uma palavra. Como também, como exemplo de dispositivo de entrada, você tem um microfone. Eu não preciso nem te dizer por que ele é um dispositivo de entrada, porque o microfone você sabe que ele vai te escutar, ele vai pegar a sua voz e inserir para a máquina. Ou seja, a partir do meu microfone é que eu estou enviando os dados, a minha voz no caso, para que você possa me escutar aí neste exato momento. E também a webcam, como também neste vídeo você pode ver que estou enviando dados para o meu computador para ele processar essa live que nós estamos tendo sobre dispositivos de computador, sobre hardware e software, que a partir disso ele irá processar e te enviar esses dados. Ou seja, eu estou enviando neste exato momento, nessa nossa live que estamos tendo agora, dados para que possa ser processados. Por isso que a webcam também, assim como o microfone, são dispositivos de entrada. Ou seja, mais uma vez, batendo na mesma tecla, dispositivos que permitem a interação do usuário para a máquina. Então, vamos aqui para os dispositivos de saída. Já falamos sobre os dispositivos de entrada, que te permite dar alguma informação, inserir requisições para a máquina, e o dispositivo de saída vai fazer o quê? Vai pegar o processamento da máquina e te retornar ao usuário. Então, dispositivo de saída de dados realiza a exibição ou saída das informações processadas pela CPU para o usuário. E aqui, como um exemplo de dispositivo de saída, temos, por exemplo, o monitor. Ah, mas como é que eu identifico que ele é um dispositivo de saída? Mais um bizu. Tudo que você tem uma ideia de saída de informações para você, que você consegue absorver como uma resposta do computador, pode ser interpretado como um dispositivo de saída. No caso, o monitor. O monitor ele irá te emitir a imagem. Por exemplo, o cursor do mouse, quando você movimenta o mouse, ele te emite uma saída. Ou seja, você introduz uma mensagem de entrada através do mouse e o monitor irá te permitir visualizar essa resposta. No caso, um dispositivo de saída. Você movimenta, dá uma interação com a máquina, movimentando o mouse. No caso, o mouse sendo o dispositivo de entrada. E o monitor te permite visualizar aquilo, ou seja, dá uma saída de dados. Assim como o monitor se destaca também como um dispositivo de saída, a caixa de som. Por quê? Você vai executar uma música, por exemplo, ou um vídeo, e irá te sair informações, ou seja, o áudio daquela mídia que você está executando. E também aqui temos a impressora, que neste caso a impressora irá emitir, ela vai exibir uma resposta, que no caso você irá introduzir uma requisição, que a requisição seria, por exemplo, imprimir um determinado arquivo de qualquer software do seu pacote de escritório e irá te permitir a visualização, ou seja, você vai ter uma resposta, que no caso será a impressão deste documento. Assim como o dispositivo de entrada e também de saída, temos também os dispositivos híbridos. O que seria isso? Os dispositivos que tanto têm o papel de dispositivo de entrada e também como o dispositivo de saída. Que a partir desse momento você já sabe que o dispositivo de entrada é o que te permite a interação com a máquina e o dispositivo de saída é aquele que te permite uma resposta da máquina, como por exemplo um monitor. Vou agora te dar um exemplo de como você pode identificar um dispositivo de entrada e saída. Isso é muito importante mesmo, porque várias provas de concursos públicos, mais uma vez, batendo na mesma tecla, porque a aula anterior foi muito rica da história da computação e eu preciso muito, e eu quero que você, não só para construir uma base sólida para o nosso treinamento Bitelecom, mas também te ajudar caso você queira prestar algum tipo de concurso ou qualquer tipo de trabalho.
Gente, a informática básica ela é muito importante, não só para quem quem é da área de informática, mas sim para qualquer ramo que você for desempenhar hoje em dia. Você pode ver a informática básica como matéria é obrigatória de qualquer curso. Por exemplo, técnico em enfermagem você vai ter sim, claro, os cursos mais completos que estão mais atualizados vai ter sim informática básica. Então, a partir disso, eu só quero te abrir os olhos para o quão promissor e importante é isso que eu estou te explicando agora. Ai, Bruno, mas isso aí eu já sei, isso aí é muito fácil para mim. Mas calma, eu não posso simplesmente abandonar todos os alunos que estão começando agora, que não sabem o que é um computador, que não sabem o que é um dispositivo de entrada e saída, para atender os que já estão mais avançados. Para você que já sabe, eu só peço que calma, respira um pouco, acompanhe aqui com a gente novamente, porque é muito importante, vai reforçar os conceitos que você já sabe e com certeza vai te trazer novas coisas, porque no mundo da informática nada é o suficiente. Sempre você tem que estar se aprimorando e sempre tem coisa para aprender. Então, vamos recapitular aqui. Eu trouxe para vocês agora os exemplos de dispositivos de entrada e saída, que são híbridos, são de entrada e saída ao mesmo tempo. Como, por exemplo, uma impressora multifuncional. Ah, Bruno, mas a impressora não era de saída? Não, mas nesse caso é uma impressora multifuncional, ou seja, que tem multifunções, que no caso pode tanto imprimir como também escanear documentos, porque vimos que o scanner é um dispositivo de entrada e a impressão é uma resposta, ou seja, trata-se agora de um dispositivo de saída. O monitor touchscreen ou qualquer tela, por exemplo, de um smartphone, ao você inserir uma ação, ela te permite entrar dados. E aquela ação, por exemplo, você dá um toque para cima, a partir do seu toque vai ter um retorno, vai ter uma resposta. Aqui o que é isso? A função de descer a tela. Ou seja, um outro exemplo também, descer a barra de notificações. Você insere a ação e te tem a resposta, logicamente, mostrada na tela, a sua barra de notificações descendo. O pendrive, ele também pode ser tanto um dispositivo de entrada como um dispositivo de saída. Agora vamos tratar sobre as unidades de armazenamento de dados, como por exemplo esse HD aqui, um cartão de memória, um SSD. Atualmente podemos ter grandes volumes de informações armazenadas em pequenos espaços. Faça uma breve reflexão. Quais unidades de armazenamento mais comuns na minha vida? Com certeza você já pensou em um pendrive, um CD, um DVD, dentre outros. Além destes, podemos citar as seguintes unidades, como eu já falei. O disco rígido, o HD, que é a espécie da memória principal assim, do computador, que irá gravar os seus arquivos. O cartão de memória, que também é uma espécie de memória assim, mais para outros dispositivos, como por exemplo um celular. E também o SSD, que é uma espécie mais aprimorada de um HD, uma espécie melhor de um HD. Então, essas são as unidades de armazenamento de dados mais comuns que temos hoje na informática. E essas unidades de armazenamento, elas precisam de uma grandeza de dados, ou seja, ela precisa de uma forma de calcular qual o tamanho daquele determinado arquivo. Então, da mesma forma que quantificamos o volume dos objetos, a distância entre dois pontos, com unidades lineares, o peso de unidades de massas, as informações também são padronizadas e assim quantificadas. Por exemplo, veja a tabela abaixo. Gente, agora eu preciso que vocês prestem muita atenção agora, porque esse tipo de conteúdo ele não cai em concurso, ele despenca. Não só em concurso, mas como qualquer outra prova de informática básica, que são as formas de cálculos das unidades de armazenamento. Ou seja, o mínimo, qual a unidade mínima de armazenamento de informações que você pode ter, do tamanho da informação. Então, vamos lá. Você precisa saber que o bit é a menor unidade, a unidade mínima, a menor unidade de quantificar uma informação. O que é informação? Um arquivo é uma informação, um vídeo é uma informação. Então, o tamanho mínimo de um vídeo seria um bit. É impossível ter um vídeo do tamanho de um bit, mas se existisse, o tamanho mínimo que ele poderia ter era um bit. Então, a partir disso, você vai tendo novas categorias, podemos assim dizer, novas categorias de tamanho da informação. Que, por exemplo, 8 bits se torna um byte. Então, o mínimo, 1 bit. A partir de 8 bits, você já tem uma nova categoria, que é o byte. E a partir de 1024 bytes, você tem o kilobyte.
E você percebe que a partir daí vai seguindo um padrão de 1024 e 1024. Ou seja, 1024 kilobytes é 1 megabyte. E a partir de 1024 megabytes é que você tem 1 gigabyte. Ou seja, o meu computador ele possui 500 gigabytes de armazenamento. Então, significa que você tem 500 vezes 1024, que seria, no caso, convertido para megabyte. E se você quiser saber quantos kilobytes tem, aí você pega e divide também por mais 1024. Então você faz isso sucessivamente até fatorar no tamanho do armazenamento que você quer. Porque a partir daí você já sabe que é de 1024. Por exemplo, 1024 bytes forma 1 megabyte. Perdão, 1024 kilobytes forma 1 megabyte. 1024 megabytes forma 1 gigabyte. 1024 GB forma 1 terabyte. E são questões assim que caem muito em provas de informática básica. E é muito importante você saber. Então, unidade mínima é 1 bit. 8 bits se forma 1 byte. E assim, sucessivamente, de 1024 em 1024, você vai tendo kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Vamos agora adentrar a dispositivos. Os dispositivos que são mais importantes para que sua máquina, o seu computador, funcione, que ela tenha funcionalidade. Começando aqui pelo processador. Gente, o processador ele é tido como o cérebro do computador. Então é lá, e é isso, exatamente isso, que é a CPU, a unidade central de processamento. É aqui que acontece o processamento de todas as requisições. Quando você move um mouse, por exemplo, é a partir da unidade central de processamento que você faz esse processamento desse movimento. Então, tudo está ligado ao processador, que é ele que faz esse processamento. Eu quero ver um vídeo, também é a unidade central de processamento, o processador que permite esse processamento dessas informações. Então, é considerado como uma das peças mais importantes, porque é exatamente a partir dele que acontece esses processamentos de todas as informações que você insere, que você dá entrada ao seu computador. Pois é considerado o cérebro do computador, como eu falei para vocês. É exatamente por ele processar tudo que ele é assimilado como o cérebro humano. Nele são realizados todos os cálculos e ações. É o processador o responsável pelo processamento das informações de um computador. Mas é uma das peças mais caras do computador. É exatamente por isso que quanto mais robusto, quanto mais poder de processamento tiver o processador, mais caro ele vai se tornar. Tudo o que é importante, ele é valorizado. É por isso que eu estou te falando isso, que informática básica tem que ser valorizado por ti. Porque é muito importante, você vai com certeza encontrar no seu dia a dia, você vai precisar desses conhecimentos no seu dia a dia. Então, assim como o processador, a informática básica é importante para você, por isso que eu friso muito bem isso. Então, vem comigo. O processador ele é muito caro por ser muito importante. E quanto mais poder de processamento ele tiver, mais caro ele vai se tornar. Então, ele já é caro por ser importante, por ser fundamental, por ser o cérebro do computador. Imagina quanto mais poder de processamento essa peça tiver, mais caro ela vai se tornar. Agora vamos tratar sobre a placa-mãe. A placa-mãe, ela possui essa nomenclatura, pois nela estão conectados todos os dispositivos do computador. Nela, outras placas podem ser inseridas, como por exemplo, placa de vídeo, placa de áudio, expansivos, através do barramento de expansão PCI Express, por exemplo. Todas as comunicações da placa são realizadas graças aos seus chipsets, ou seja, são os chipsets que dão a funcionalidade da placa-mãe. Na placa existem dois chipsets, o norte e o sul. E a placa-mãe é responsável por muitos problemas no computador. Portanto, esse dispositivo pode apresentar problema facilmente. Então, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês uma placa-mãe, aqui ó. E é a partir disso que você vai ter, podemos dizer que a interligação dos principais componentes. Por exemplo, você vai ter o barramento da memória RAM, que veremos mais à frente. Você terá o processador, que aqui ele está apenas coberto por um exaustor, que esse exaustor combinado com uma parte de alumínio que se chama dissipador forma o cooler, e a função dele é resfriar o processador, porque essa unidade central de processamento ela esquenta muito, e a partir disso vai ter um alumínio
uma peça de alumínio que faz essa absorção desse calor e faz a ventilação para tentar conter mais esse aquecimento. E como, por exemplo, também as pontes norte e sul, como também a barra de expansão, o barramento de expansão, que você pode colocar novas placas, como por exemplo placa de vídeo e placa de áudio, dentre outros mais. Por isso que a placa-mãe tem esse nome, porque é a placa que tem todos os seus filhos, a placa principal. A placa-mãe no computador é como se fosse uma mãe em sua casa, a peça principal para a sua família, que no caso é a peça principal para o seu computador. Uma das peças principais, melhor dizendo. Partindo agora para um outro dispositivo muito importante que falamos anteriormente, mas que vamos tratar agora com mais especificidade, que é o disco rígido, ou hard disk em inglês, que por isso vem a abreviação de HD. Também conhecido como HD, o disco rígido é o responsável pelo armazenamento de todos os arquivos do computador, incluindo, por exemplo, o sistema operacional, os seus vídeos, as suas fotos, seus arquivos de texto. Tudo vai para esse dispositivo aqui, que é o HD. Nele é possível gravar uma grande quantidade de dados, dependendo do seu tamanho. Por exemplo, quanto maior o tamanho dele, maior a capacidade de armazenamento. Como, por exemplo, 500 GB. Se um HD desse com, por exemplo, 1024 GB, que é 1 TB, ele terá muito mais capacidade, 2 vezes mais capacidade que um HD de 500 GB. Porque 1 TB é 1024 GB. Partindo agora para um outro dispositivo muito importante para o seu computador ou para qualquer outro tipo de dispositivo que exija processamento, como por exemplo um celular. E sim, o celular também existe esse tipo de memória, que é a memória RAM, que ela funciona como uma espécie de memória volátil, pois os seus dados só ficam armazenados enquanto o seu computador estiver ligado. Você quer um exemplo? Você que tem algum tipo de conhecimento já deve ter utilizado a tecla de atalho Ctrl mais C, que esse tipo de tecla de atalho serve para quê? Para copiar uma determinada palavra, uma determinada frase ou determinado texto por completo. E isso você percebe que enquanto você está com o seu computador ligado, você pode dar um Ctrl V, que é uma outra tecla de atalho que serve para fazer a colagem desse dado copiado, dessa palavra, dessa frase ou desse texto. Então, a partir do momento que você desliga o seu computador, essa memória ela apaga tudo. Não existe mais, ela não sabe mais o que foi que você copiou, qual foi a palavra, qual foi a frase, qual foi o texto que você copiou. Ou seja, ela apaga, ela é uma memória volátil. Enquanto você estiver com o computador ligado, ela é sim capaz de armazenar temporariamente aquela informação. Por isso que ela é designada como uma memória. Ela tem essa capacidade de armazenamento. Porém, ela é muito limitada porque ela não faz o armazenamento definitivo daquilo. Enquanto você estiver com o seu computador ligado, existe sim esse armazenamento. Mas depois que você desliga a sua máquina, esses dados são perdidos, porque a memória não tem essa capacidade. A memória RAM não tem essa capacidade de armazenamento definitivo. Por isso que ela é designada como uma memória volátil. E ela é diferente dos outros tipos de memória, como por exemplo o HD, porque ela não faz esse tipo de armazenamento definitivo. E é uma das peças que mais traz problemas para o usuário, porque ela é muito sensível. Esses contatos aqui em dourado que você pode ver, eles são muito sensíveis à eletricidade estática. Por isso que eu estou manuseando essa peça desse jeito, pegando na sua placa de silício aqui, ó, verde. Porque se eu pegar aqui, provavelmente a eletricidade estática que possa haver no meu corpo pode danificar ao ter contato com esses contatos elétricos aqui da memória RAM. Então, por isso que ela é muito sensível e traz muito problemas para os usuários. Você agora vai conhecer um outro dispositivo muito importante para o seu computador que te permite ler dados, que é o drive de CD e DVD, conhecido também no mercado como unidade óptica, que é esse dispositivo aqui que funciona para a leitura dos arquivos. Alguns dispositivos servem tanto para a leitura como também para a gravação de dados. E a maioria dos softwares e programas que você encontra disponíveis estão em CD e DVD, que mais à frente eu vou te explicar qual o motivo dos fabricantes preferirem colocar essas mídias em CD ou DVD. Mas agora eu vou te falar o seguinte, como foi dito, uma unidade óptica, ou melhor, um drive de CD e DVD pode ser encontrado
tanto na forma simples, que servirá apenas para a leitura dos dados, como também da forma mais completa, que servirá como leitura, leitura e gravação dos dados. E um outro detalhe também que você poderá encontrar é a forma de comunicação com a sua placa-mãe. Ou seja, neste caso aqui, existe uma comunicação, uma forma de comunicação paralela que se dá através do cabo IDE. Porque esse cabo aqui, ele é um dispositivo que conecta a sua unidade óptica à sua placa-mãe, unidade óptica ou drive de CD e DVD. Então, a partir do cabo IDE que faz essa comunicação da sua unidade óptica ou drive de CD e DVD para a sua placa-mãe. Ou melhor também, com uma função mais atualizada, uma evolução do cabo IDE, que é o cabo SATA, que ao invés de ter uma comunicação paralela, vai ter uma comunicação de forma serial. Então, você conecta o cabo SATA e também vai levar informações, vai unir, vai fazer uma ponte de conexão com a sua placa-mãe. Que a sua placa-mãe vai ter a conexão tanto do cabo IDE como também do cabo SATA. Partindo aqui agora, vamos tirar uma dúvida de você, que você pode estar agora. Você já pode ter encontrado no mercado ou em algum outro local, e isso também é questão de prova, que o que seria driver e drive. Ou seja, quase a fala também é igual, só vai mudar o R no final. Então, driver ou drive. Como eu destaquei no começo dessa aula, eu gosto muito de bizu. Que a partir do bizu é que você consegue fixar melhor uma informação importante na sua cabeça. Então, qual foi a forma que eu encontrei de te repassar da melhor forma possível um macete para você aprender isso? Drive, sem R, é o nome dado ao dispositivo que lê os arquivos, ou seja, o drive de CD e DVD. E driver, com R, é o software utilizado por todos os componentes. É uma ligação entre o dispositivo e o sistema operacional. Ou seja, para esse dispositivo funcionar com o meu sistema operacional, eu tenho que, além do drive, existir um driver, que é esse driver que vai fazer a comunicação, ou seja, vai permitir identificar o meu sistema operacional a esse dispositivo aqui. Não esquecendo do bizu, que eu trouxe para vocês, que foi a forma que me ajudou a decorar, a aprender melhor, a diferenciar o drive do driver, que é o seguinte: ao colocar uma mídia aqui, um CD, no drive de CD, você percebe que essa mídia, que esse CD, ele roda. Ou seja, então você vai pensar que o driver, com R no final, é o oposto do drive, porque ele não roda. Se o driver, que tem o R no final, não roda, significa que o driver, com R no final, é o software que faz a comunicação do drive com o seu sistema operacional, para que seja possível a identificação. Então, é o seguinte: drive sem R são dispositivo físico que você utilizará para colocar mídias. Driver com R não roda, lembra do R do final? Ele não roda. Então, são softwares que fazem a comunicação do seu drive, ou seja, físico, ao seu sistema operacional. E já falamos de tantos dispositivos e chegou a hora de falar qual realmente vai fazer tudo funcionar, qual que vai alimentar todo mundo, que é a fonte de alimentação, que é responsável por gerenciar a energia para o computador, ela que recebe a energia da rede elétrica e converte para as voltagens da máquina. Ou seja, você pode encontrar uma fonte de alimentação em duas voltagens, que são as duas voltagens mais comuns do mercado, que é a 115 ou 220, que no caso essa daqui ela é uma fonte de alimentação chaveada, ou seja, você tem que fazer esse chaveamento manual, ou ela pode ser bivolt já com chaveamento automático. Ou seja, voltando aqui para a ideia principal do que seria a fonte de alimentação, que é ela que vai converter a energia para a voltagem da máquina. Normalmente, em queda de energia e com problemas com raio, ela é a única a queimar, porque dentro dela existe um fusível, que é ela que recebe a pancada da maior oscilação de energia que haver na sua rede elétrica e vai danificar esse tipo de fusível que tem ali dentro. Então, é o seguinte: ela é a responsável por pegar a energia, vai receber a energia direta da sua rede elétrica e vai converter para a devida voltagem da máquina. E finalmente chegamos ao gabinete, que é essa carcaça, essa caixa que tem a função principal de acomodar todos os outros dispositivos que falamos anteriormente, como por exemplo, placa-mãe, fonte de alimentação, drive sem o R,
de CD e DVD, HD e todos esses demais equipamentos que devem ser mantidos protegidos e guardados da maneira adequada. Então, todos os dispositivos precisam ser montados e guardados dentro de um local seguro. Esse componente mostra a real cara do computador, que muitos conhecem, mas nem imaginam do que se passa apenas de uma caixa, onde são guardadas as peças principais do computador. No caso, placa-mãe, memória RAM, processador, tudo vai estar dentro do gabinete, que não é CPU. Mais uma vez, o gabinete é tratado por muitos técnicos como CPU, mas o gabinete é apenas isso. A CPU é a unidade central de processamento que irá processar todas as requisições do usuário. E aqui eu trouxe para vocês a representação da real função de uma placa-mãe, que é agregar, juntar os principais componentes, como por exemplo o processador e a memória RAM, que vai trabalhar como uma espécie de auxiliar de processamento do processador. Numa placa-mãe também você pode introduzir placa de rede sem fio, placa de rede com fio, placa de vídeo, como você pode ver aqui, adaptador de cartão de memória. Também nos barramentos IDE e SATA você pode introduzir tanto unidades ópticas ou drive de CD e DVD, como também um HD. E também, para alimentar e dar funcionalidade a todos esses dispositivos, você vai conectar nessa mesma placa-mãe a sua fonte de alimentação, que como vimos anteriormente vai receber energia elétrica, converter para a tensão de funcionamento da máquina e alimentar todos esses dispositivos. E agora eu te trago os nomes técnicos das principais entradas ou encaixes, que para mim até meio estranho de falar, porque eu já me habituei a falar nas normas técnicas, dos principais dispositivos, como por exemplo o processador. A entrada que você pode falar no seu cotidiano, ela é chamada tecnicamente de socket, é o socket do processador, o local onde você adiciona o processador na sua máquina. Também no slot de memória, é no slot de memória RAM que você adiciona um pente de memória RAM. Então a entradinha da memória RAM é chamada de slot, como também alguns slots expansivos, como no caso é o PCI Express, que eles servem para adicionar dispositivos expansivos, que como é o caso de placas de rede, placa de vídeo, por exemplo. E aqui temos a representação de alguns dispositivos que você pode introduzir na sua máquina, como por exemplo nos respectivos números que eu falarei a partir de agora. No 1 você pode colocar um mouse PS2, que o PS2 é o quê? Era um tipo de conexão mais antigo que o USB. Ele funcionava antes do USB, ou seja, era isso que existia para você conectar tanto um mouse como, por exemplo, um teclado. E um detalhe, quando você já estava com a sua máquina ligada e você plugasse ele não reconhecia esse dispositivo. Era necessário a reinicialização, o contrário do USB. E é por isso que foi adotado e hoje está obsoleto esse tipo de conexão. Na porta 3 você tem a porta paralela, na porta 4 a porta serial, na 5 você tem o vídeo, que serve para a saída de vídeo, a conexão do seu monitor com a sua placa-mãe. Você tem a porta 6 e 7, que são portas USB, a porta 8, que no caso é uma porta de rede LAN, que é a partir disso que vai ter a comunicação de dados com outros dispositivos, que isso é tema para uma próxima aula que eu estou preparando para vocês, que está no nosso cronograma, tanto dessa série como também do que vai te permitir abrir sua mente exponencialmente para o mundo da telecom. Eu fico muito feliz de já estarmos aqui e você está a um passo muito incrível e você vai ver na prática tudo o que te espera. Voltando aqui, me desculpa se eu me empolguei muito, é porque isso já está no meu sangue. Eu realmente me empolgo muito, e eu também queria te mostrar o que realmente você deve esperar, o quão promissor é isso para a sua profissionalização. Então, porta 9 e porta 10 são portas USB. A porta 11 serve para a entrada de áudio, a porta 12 serve para a saída de áudio e, por fim, a 13 para uma conexão com um microfone. E quase finalizando aqui, voltando apenas para dar uma explicaçãozinha mais aprofundada um pouco sobre um dispositivo que eu já até falei anteriormente, que é o cabo IDE, que é esse cabo que te permite conectar tanto o HD como também drive de CD e DVD ou unidade óptica à sua placa-mãe, para que seja possível o colhimento de informações e também assim enviar informações para eles. E esse tipo de dispositivo, ele é mais ultrapassado, podemos assim dizer. Por quê?
o tipo de conexão dele era mais lenta, porque a forma de conexão que ele tinha era de forma paralela, através desses cabinhos aqui, ó. Através desse cobre que tem aqui por dentro, ele fazia a sua indução de forma paralela. Que ele foi substituído pelo SATA, que é esse tipo de cabo aqui que tem a mesma função de conectar unidades ópticas e HD à sua placa-mãe para enviar e colher informações. Só que ele é mais eficaz porque ele trabalha de forma paralela. A sua velocidade então é bem maior. Então eu finalizo agora a apresentação dos dispositivos, a nossa aula de hoje que você aprendeu sobre hardware, a diferença de hardware e software, e eu dei também alguns bizus muito importantes que eu espero que você aplique, que tenha te ajudado extremamente com isso, e também muita questão, muito conteúdo que você pode encontrar em questões promissoras em algumas provas de informática básica. Então, era isso que eu queria te repassar hoje. Muito obrigado por você estar até aqui. Eu espero ter contribuído com a tua profissionalização e cola comigo porque a sua profissionalização está apenas começando.